Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Neto, a sua coach, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre aquela pergunta nas entrevistas de emprego. Me fale um ponto de melhoria, me fala um ponto de desenvolvimento. O que você costuma dizer no momento dessa pergunta? Bom, quero dar uma dica aqui para vocês, espero que ajude muito vocês que estão buscando uma recolocação ou estão em transição na carreira profissional, para vocês não se queimarem no processo seletivo, combinado? É muito importante quando você for participar de um processo seletivo, de uma entrevista, você saber muito bem falar sobre a sua trajetória profissional. Às vezes as pessoas não sabem falar sobre a experiência profissional, quanto tempo ficou na empresa, tem insegurança na hora de falar qual foi o motivo da saída da empresa anterior. Esse conhecimento sobre a sua trajetória profissional precisa ser algo muito natural no momento de entrevista. Se você já estudou o seu currículo, já sabe o que você vai falar em relação à sua trajetória, isso vai deixar você mais calmo e mais assertivo para responder o que for te perguntado. Bom, e quanto a essa pergunta, né? Engraçado que quando a gente faz as perguntas, me fala 2 pontos positivos, 2 características que as pessoas admiram em você, a gente pede 2 características e a pessoa fala umas 10, né? Você vai falando um monte de coisas. E quando a gente pergunta, me fala 2 pontos de melhorias, pontos de desenvolvimento, as pessoas já não sabem responder. Então, assim, o que isso mostra? Mostra que você não tem o autoconhecimento sobre você mesmo. Todas as pessoas estão evoluindo, todas as pessoas têm pontos positivos, pontos de melhoria, não tem problema nenhum você compartilhar qual é o seu ponto de melhoria. Claro que tem que tomar um pouco de cuidado nessa resposta, mas é importante você mostrar que você tem esse autoconhecimento. E aí tem 2 respostas que são as mais faladas e que a gente já não aguenta mais ouvir no processo seletivo. Então mostra o quanto isso está sendo decorado nas entrevistas. A primeira coisa que as pessoas falam o tempo todo, quando a gente pergunta ponto de melhoria, a primeira coisa que as pessoas falam é a ansiedade. Só que todas as pessoas falam as mesmas coisas. Então, a ansiedade já virou uma resposta que todas as pessoas dão em processo seletivo, né? E ainda as pessoas querem justificar falando que quando elas têm que entregar um resultado, quando elas têm que entregar uma atividade, elas não conseguem dormir direito, porque elas ficam preocupadas para entregar essa atividade, querendo mostrar comprometimento com a empresa, só que não pega bem. Ansiedade é um tema crítico, dependendo do nível, tem que ser tratado com terapia. E a gente vê que é uma resposta muito decorada. 95% dos candidatos dizem essa resposta sem nem pensar. Quando a gente pergunta pontos de melhoria, eles já saem falando ansiedade sem nem pensar. Então, são respostas decoradas vindo de casa. E isso não é legal. Então, a ansiedade não pega bem, porque todo mundo tá falando a mesma coisa, que é o mal do século, as pessoas andam muito ansiosas, de fato, só que todo mundo fala isso no processo seletivo e a gente já não aguenta mais ouvir essa resposta de ansiedade. Então, fica comigo que eu vou dar umas dicas sobre o que falar no momento dessa pergunta, tá bom? Se você já tá gostando até agora, aproveita e já se inscreva no canal, continuar recebendo as dicas. Bom, e a segunda coisa que as pessoas mais falam no processo seletivo e que a gente não aguenta mais ouvir é o perfeccionismo. As pessoas nem pensam para falar que o ponto de melhoria, de desenvolvimento, é que as pessoas são muito perfeccionistas, que quando elas querem entregar uma atividade, elas se preocupam demais com a qualidade. E também 90% dos candidatos falam do perfeccionismo. Então a gente já não aceita mais essas respostas porque já vem muito decorada. Então você precisa ser autêntico nas suas respostas. Se é uma questão complicada, você não sabe ainda quais são os seus pontos de melhoria, o que você tem de muito bom, faça uma pesquisa na sua família. Fala com sua mãe, com seu pai, com seu marido, com a sua esposa, com as pessoas que moram com você, o que eles acham de pontos de melhoria na visão deles. E aí você adapta esse ponto de melhoria no mundo corporativo. E uma dica legal, gente, é vocês mostrarem que vocês têm consciência desse ponto de melhoria e que vocês já estão buscando ajuda para desenvolver. Tá, e aí as pessoas vão ficar tristes, tá? É o que eu sempre falo, o que eu posso falar no lugar? Bom, vou dar 2 dicas. Tem muitas coisas que as pessoas precisam melhorar e que não pega mal dizendo no momento de entrevista. Mas eu separei 2 aqui que são muito comuns também e que, se for o seu caso, você pode falar que não vai te prejudicar na entrevista. Então, um dos pontos que, se for o teu caso, você pode falar, é, por exemplo, se sentir desconfortável para falar em público. Ser uma pessoa tímida. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de falar em público, são pessoas reservadas, são pessoas tímidas. Se esse é um ponto de desenvolvimento que você tem noção sobre isso e que você já sabe que você tem essa dificuldade, você pode trazer isso no momento de entrevista. E aí você fala, lembrando o que eu falei. Você fala que você sabe desse ponto de desenvolvimento e que você já está buscando melhorar e desenvolver essa questão de falar em público.
E uma outra questão que você pode falar também, que eu vejo que é muito recorrente, é a dificuldade de dizer não. A gente entende que tem alguns perfis, algumas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. Quer agradar todas as pessoas do departamento, de outros departamentos. Então as pessoas acabam pedindo muita coisa para essa pessoa, porque ela tem essa dificuldade de dizer não, ela quer ser solícita com todo mundo. Isso acaba prejudicando, atrasando e sobrecarregando o trabalho dela. É um ponto de desenvolvimento de melhoria que muitas pessoas têm, a gente enxerga isso, e que não vai te queimar no processo seletivo se você falar que você tem essa dificuldade, mas que você já sabe disso e que já está buscando melhorar esse ponto trazido no momento da entrevista, tá? Então quis trazer aqui 2 dicas que são muito comuns, a gente vê que tem muitas pessoas que têm esses pontos de melhorias e que às vezes acabam não trazendo essas respostas no momento de entrevista e traz outras respostas decoradas de casa. E quando a gente pede um exemplo, alguma situação, a pessoa não sabe dizer o momento que ela foi ansiosa ou que ela foi perfeccionista e às vezes acaba se queimando no processo seletivo, deixando claro que foi uma coisa decorada e quando a gente pede mais informações, a pessoa não sabe trazer, mostrando falta de autoconhecimento, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Desenvolva o autoconhecimento, tem muitos testes que vocês podem fazer para desenvolver, para identificar como que é o perfil de vocês, o que vocês têm de ponto positivo, o que vocês têm de pontos de melhoria. Quem tiver interesse de fazer esses testes, de conhecer um pouquinho mais, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, pode me perguntar em box, que eu passo para vocês esses testes para ajudar vocês no processo seletivo, tá bom? Não desista, tá? Porque eu tenho certeza que você vai conseguir a oportunidade que você quer, tanto de conseguir um emprego ou fazer uma transição de carreira, porque você tem muito potencial e você precisa acreditar nisso, tá? Só basta mandar muito bem no processo seletivo, nas entrevistas. Te desejo boa sorte e curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê. Beijo, tchau!